Fala pessoal, tudo bem? O Marechal Alviverde, o nosso fora de série de hoje, não é só um defensor de altíssimo nível, como também um amigo para toda a vida. Se você não conhece a sua história, vale muito a pena saber. O camisa 15 da Sociedade Esportiva Palmeiras, Gustavo Gomes. Gustavo Raul Gomes Portillo nasceu no dia 6 de maio de 1993 em San Juan Bautista, no Paraguai. Joga como zagueiro. De 2011 até os dias atuais, o Xerifão Guarani já atuou profissionalmente pelo Libertad do Paraguai, pelo Lanús da Argentina, pelo Milan da Itália e de 2018 até o momento pelo Palmeiras do Brasil. Glória e José levavam uma vida pacata na pequena San Juan Bautista, cidade de 20 mil habitantes e a cerca de 200 quilômetros da capital Assunção. E dentre os filhos, David, Mário, Mariela e Gustavo, o mais velho era a esperança de se tornar jogador de futebol. Por ser muito magrinho e rebelde, o futuro xerifão paraguaio só jogava bola por diversão e para acompanhar o seu irmão, e seu sonho era trabalhar na área da justiça, e desde muito jovem já atuava na procuradoria da cidade, por onde ficou até seus 16 anos de vida. Porém, aos 14, meio que procurando seguir os passos de David, que chegou a atuar em equipes chilenas, Gustavo fez um pequeno teste no Libertad e logo de cara foi reprovado. Chateado com a situação e vendo que seu destino poderia realmente não ser chutando uma bola, retornou para San Juan e começou a jogar na equipe amadora do Clube 31 de Julho, mas que foi fundamental para que seu estilo fosse forjado da melhor maneira possível. Atuando como meio-campista, Gustavo passou a dar mais gás ainda nos treinamentos e nas partidas. Afinal, se ele era lembrado para representar seu país, isso queria dizer que alguém confiava em seu potencial. Por alguns anos, sua rotina era uma só, do trabalho para o treino, do treino para a escola e da escola para casa. Até que justamente o clube que não queria saber dele resolveu abrir-lhe as portas, muito por conta dos convites para participar dos treinamentos da seleção absoluta paraguaia. E a partir de 2010, Gomes começou a treinar na base do Libertad, um dos maiores clubes paraguaios. Poucos meses mais tarde, ele já fora lançado ao profissional e, sem ter mais como segurá-lo, em 2011, o então camisa 15 passou a atuar no time principal do clube alvinegro. Com o tempo, foi tendo mais oportunidades e no ano seguinte já ergueu o seu primeiro grande troféu. Após 22 jogos, 13 vitórias e 47 pontos conquistados, sendo 3 a mais do que o Nacional, o Clube Libertad sagrou-se, pela 16ª vez, campeão paraguaio de futebol masculino. Gustavo já não era apenas líder da defesa de sua equipe, mas era um dos principais nomes do país em sua posição, e clubes de fora do Paraguai passariam a monitorá-lo mais de perto. Em 2014, veio a segunda conquista nacional de Gustavo e, consequentemente, a 17ª do Libertad, e ali marcou a hora perfeita para uma mudança de ares. E em meados daquele mesmo ano, Gomes assinou com o Lanús, clube argentino. Ele não demorou muito para se adaptar, porém atuar em uma faixa de campo como a zaga, ter uma boa companhia é fundamental para o sucesso, e em 2015 um novo companheiro para a defesa chegou, e com sua chegada nasceria uma amizade muito forte. Diego Bastoni, um promissor zagueiro recém-chegado do Unión de Santa Fé, escolheu o número 15, coincidentemente a mesma camisa que Gustavo havia usado no Libertad. Muito rapidamente o entrosamento ocorreu e nos 6 meses em que atuaram juntos, a defesa do Lanús chegou a ser considerada a melhor de toda a Argentina, porém quis o destino que os amigos e irmãos dissessem um breve até logo. No dia 28 de julho ainda de 2015, Gustavo acordou com a péssima notícia do falecimento de Bastoni após um acidente de carro. Aquilo foi como um golpe direto no seu peito e, a partir daquele dia, Gomes levaria consigo o propósito de Diego, o de seguir em frente e ajudar o Lanús em ser campeão. E em 2016, aquele sonho se tornou uma bela realidade. Após ter ficado em primeiro na Zona 2 e tendo batido o São Lourenço por 4 a 0 na grande final nacional, pela segunda vez na história dos Los Granate, eles sagraram-se campeões argentinos, e a promessa feita ao amigo foi paga de forma doutrinadora. Um convite então fora feito a ele, e a oportunidade de investir uma das camisas mais pesadas do futebol mundial chegou.
E ainda em 2016, Gustavo Gomes passou a atuar pelo AC Milan da Itália. Antes, porém, de seguir para o país da bota, o atleta fez questão de conversar com o pai de seu antigo amigo e companheiro de defesa do Lanús, que, lhe dizendo, escolheria o número 15 em sua homenagem, e esse número seria o seu guia durante toda a carreira. No dia 23 de dezembro, o paraguaio levantou seu primeiro e único troféu no velho continente, o da Supercopa Italiana, batendo a Juventus nos pênaltis na grande final em Doha, no Catar. Infelizmente, se vendo preterido, muito devido à grande quantidade de zagueiros e procurando diminuir o número de estrangeiros, um empréstimo fora arranjado, e essa mudança literalmente fez com que Gustavo Gomes começasse a entrar para a história de um dos maiores clubes brasileiros. E em 2018, o xerife chegou à Sociedade Esportiva Palmeiras, o alviverde imponente. Sua forma de jogar e com muita garra conquistou logo de cara os torcedores do Palestra, e ainda se valendo de um elenco muito forte, meses mais tarde já viria o seu primeiro troféu em terras brasileiras. Chegando aos 80 pontos, 8 a mais do que o Flamengo, a Sociedade Esportiva Palmeiras sagrou-se campeão do Brasileirão e Gomes só estava começando. No dia 8 de agosto de 2020, Gomes e seus companheiros levantariam a taça do Campeonato Paulista. Apesar de já estarem na metade do ano, nos meses seguintes, mais 2 grandes troféus chegariam ao clube do Allianz Parque. Após ter ficado em primeiro no grupo B e passando pelo Delfim, pelo Libertad e pelo River Plate, no dia 30 de janeiro de 2021, o Palmeiras encontrou o Santos no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. É um jogo muito estudado, o primeiro tempo terminou em 0 a 0. A segunda parte foi muito parecida com a primeira, e quando todos já estavam se acostumando com a ideia de penalidades, aos 54 minutos, Breno Lopes fez o gol salvador, e pelo placar mínimo, o Palmeiras, pela segunda vez, pintou a América de verde, e a pergunta era apenas uma: quem seria capaz de parar aquela máquina? No dia 7 de março veio mais uma grande possibilidade de troféu e, se valendo da vitória da primeira partida, seria questão de tempo para que ele chegasse e ficasse em São Paulo. Os gols surgiriam no segundo tempo e, fechando um placar agregado de 3 a 0 sobre o Grêmio, o Palestra sagrou-se tetracampeão do segundo maior campeonato do Brasil e, no ano seguinte, a fome de troféus continuou da mesma forma. O agora capitão Gustavo Gomes também passou a se tornar o zagueiro artilheiro e, além da liderança, passou a se impor cada vez mais como atleta. Muitos passaram a criticar o treinador Abel Ferreira por conta dele não priorizar o campeonato brasileiro, mas para quem chegou a cogitar a possibilidade de um 2021 em branco, no dia 27 de novembro, uma grande final brasileira, justamente com as 2 equipes que sobravam não só no país, mas nas Américas, ocorreria. Logo de cara aos 5, Veiga abriu ao placar. Apenas aos 27 do segundo tempo, Gabigol deixou tudo igual. Indo para a prorrogação, todo erro seria castigado, e quem errou em primeiro lugar foi o rubro-negro carioca. Após a falha de Andreas Pereira, Daverson ficou cara a cara com Diego Alves e com seu faro marcou o segundo gol do Palmeiras e, sem ter mudança no placar, a Sociedade Esportiva Palmeiras se tornou tri do continente e a doutrinação foi completa. Em 2022, até a metade do ano, já foram mais 2 conquistas. O da Recopa Sul-Americana, derrotando o Atlético Paranaense após o empate e uma vitória, e um Paulistão, fechando um 4 a 0 destruidor no segundo jogo da grande final. Quem será capaz de deter os comandados do xerife Gomes? Isso ninguém sabe. Antes a discussão era saber quem era o melhor zagueiro do país. Hoje é saber quem é o melhor estrangeiro da história do Palmeiras. Gustavo Gomes é raça, força, técnica e liderança em apenas um jogador, em apenas uma pessoa, em apenas um mítico número 15. Pela seleção do Paraguai, Gomes estreou no dia 7 de setembro de 2013, aos 20 anos de idade. Atuando com a mesma camisa que um certo gigante zagueiro, as comparações foram inevitáveis, porém Gustavo não se preocupa em ser um novo Gamarra, mas sim em ser o melhor defensor que seu país necessita. E com isso conseguir mostrar ao mundo que os guaranis ainda produzem grandes atletas e de altíssimo nível técnico.
Durante a sua carreira, até o momento, Gomes já conquistou um bicampeonato da primeira divisão paraguaia pelo Libertad, um título da primeira divisão argentina pelo Lanús, uma Supercopa italiana pelo Milan, um título do Brasileirão de 2018, um bicampeonato paulista, uma Copa do Brasil, um bicampeonato da Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana, todos esses títulos pelo Palmeiras. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora. Tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva.